Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que bom ter você aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui para falar com você, para te inspirar, para ministrar vida ao seu coração, para falar com você acerca daquilo que a palavra de Deus quer transmitir, quer falar, quer tocar o seu coração. Lembra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando você ouve a palavra de Cristo, na verdade, você está recebendo a fé. E quando a fé, então, milagres acontecem de maneira extraordinária. E eu louvo a Deus porque eu sei que você está aqui aberto para receber a palavra. E a palavra é também uma semente, não é verdade? Então, quando nós estamos ouvindo a palavra, na verdade, essa palavra está entrando no nosso coração e vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, não é? E eu gostaria de orar, pedir para que o Espírito Santo possa falar conosco de uma maneira especial, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve as nossas petições e temos a plena convicção de que o Senhor nos ouve, que o Senhor está aqui, que o Senhor se manifesta por meio da sua palavra, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. E nós estamos então falando acerca da história de Moisés. Ontem falamos acerca do chamado de Moisés, Deus apareceu para ele numa sarça, né? E hoje eu gostaria de falar da resposta dele, ou do que ele na verdade teve que aprender diante desse chamado, porque quando Deus nos chama, Deus também nos dá lições. Deus então nos ensina acerca do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus não simplesmente nos chama, Deus nos chama e nos conduz, nos ensina nesse caminho, nesse chamado que Ele tem para nós, né? Eu gostaria então de ler Êxodo 3, versículo 11, 12, diz assim: Então disse Moisés a Deus, depois que Deus apareceu para ele numa sarça, ele falou assim: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o Egito, os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Veja, Moisés tem uma experiência muito grande com a sarça. Lembra que a sarça é essa árvore feia do deserto, esse arbusto retorcido, mas o que chamou atenção em Moisés é porque o fogo estava ali. E o fogo não queimava a sarça, ou seja, a sarça não era o combustível para manter o fogo, ou seja, aquilo ali era algo sobrenatural. Moisés está impressionado com isso, Deus o chama, Deus dá uma missão para ele ir e para libertar o povo de Israel, que estava escravo no Egito, para levá-los à terra prometida. Mas a resposta de Moisés foi: mas quem sou eu? Quem sou eu? Muitas vezes Deus nos chama, Deus fala de um grande chamado para nós nem acreditamos. Ou às vezes no passado até acreditávamos, mas depois, com o passar dos anos, vimos as nossas debilidades, vimos as nossas fraquezas, vimos que nós não éramos capazes e agora nós nem pensamos na possibilidade de sermos usados por Deus. Não é verdade? Moisés estava nesse momento. Aos 40 anos, ele achou que poderia ser usado por Deus. E ele até achou que o povo ia entender, o povo dele, que ele agora era um representante de Deus para esse chamado de libertar o povo de Israel da escravidão. Mas agora, aos 80, ele pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Olha o que o deserto faz, né? O deserto, na verdade, revela as nossas fraquezas. E quando nós vemos as nossas fraquezas, a nossa tendência é de não permitir que Deus nos use, como se Deus não soubesse que nós temos fraquezas. Mas a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus permitiu que Moisés chegasse no fim dele mesmo. Porque o fim de nós mesmos é o início de Deus. Quando nós pensamos que não tem mais jeito, é aí que Deus chega para dizer: eu serei contigo. Porque a primeira coisa que Deus disse quando ele falou: quem sou eu? Deus respondeu: eu serei contigo.
Então deixa eu te dizer, quando Deus te chama, saiba de uma coisa, Deus vai ser contigo. O Deus que chama também diz, eu estou presente. Qual foi o problema há 40 anos atrás na vida de Moisés? Que há 40 anos atrás, ele decidiu ir, sem perguntar se o Senhor ia com ele. Isso é o que acontece com a gente muitas vezes. Nós vamos, fazemos as coisas, tomamos nossas próprias decisões, mas não perguntamos antes, não oramos antes se o Senhor está conosco naquele negócio, naquele empreendimento. E muitas vezes nós vamos sozinhos nas próprias decisões que nós tomamos. E o resultado de irmos sozinhos é que vamos ser frustrados. Entende? Então, o alvo de Deus é que a gente ore antes. Às vezes a gente ora depois, quando o problema já foi instaurado. Amém, ore também. Mas o melhor é que antes de acontecer qualquer coisa, você ore. Você pergunte para Deus se Ele está contigo nesse negócio que você vai fazer, nessa missão que você vai realizar, nesse trabalho que você quer entrar ou quer fazer. Veja, procura, antes de mais nada, orar. E aqui a resposta de Deus para Moisés foi, eu vou ser contigo. Eu estou te chamando, mas eu também estou com você. Eu serei contigo. Aleluia. Quer dizer que naquilo que o Senhor te chamar, o Senhor com certeza vai ser com você. E você vai ver o extraordinário, você vai ver Deus se movendo, você vai ver Deus abrindo caminhos e portas. E ao ouvir isso, Moisés então questiona. Versículo 13. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhe dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então Moisés precisava entender algo, que o eu sou estaria com ele nessa jornada. Quando Deus nos chama, saiba que o eu sou está conosco. O que é o eu sou? É o nome de Deus. O eu sou significa eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você necessita nessa jornada. Olha que poderoso. Deus está se revelando a ele. Fala para eles que o eu sou, o que sou, estou aqui. Eu estou, porque eu sou o que vai fazer o milagre. Eu sou aquele que vai operar sinais e maravilhas. Eu sou aquele que vai à sua frente, abrindo portas, abrindo caminhos, fazendo o extraordinário. O eu sou está conosco. Ele é tudo que nós precisamos. E nada vai nos faltar na jornada que Deus tem para nós. Por isso, entender o que Deus nos chama para fazer, entender a vontade de Deus para nós, nos faz também aprender também que o eu sou está conosco. Que Ele está conosco. E aí ele continua dizendo, versículo 15, disse Deus ainda a Moisés. Então não parou apenas, não apenas diga que eu sou. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E assim sereis lembrados de geração em geração. Então aqui nós vemos que Deus também se apresenta como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, o Deus que prometeu a esses homens vai cumprir o que prometeu. Então Deus é um Deus de promessas. Então Deus não é homem para que minta. Se Deus tem falado com você, se Deus prometeu algo para você, saiba de uma coisa, Deus fará. Porque Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus da promessa. Eu gosto desse texto em 2 Coríntios 1:20 que diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por Ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Veja, que diante das promessas de Deus nós temos o sim e o amém. Nós temos um Deus que cumpre as suas promessas. Deus tem promessas para a sua vida. Deus já te prometeu algo. Então saiba de uma coisa, vai cumprir. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele, tem a ver com a palavra dEle. Por isso que Ele se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, o que eu prometi a esses homens, eu vou fazer. Eu vou fazer. Então não tem a ver contigo, Moisés. Não tem a ver com você, tem a ver com a minha palavra. Deus deu a sua palavra. E quando Deus dá uma palavra, Ele cumpre o que prometeu. Não
tem essa de Deus prometer e não cumprir. Deus cumpre as suas promessas. Por isso eu quero dizer para você que está aqui hoje me ouvindo, Deus tem promessas para você, eu creio que tem. E Deus já te deu, já confirmou no seu coração, com certeza elas vão se cumprir. Mesmo que pareça demorado, mesmo que pareça que não vai acontecer, mesmo que pareça impossível, não tem mais a ver contigo, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua habilidade, agora tem a ver com o agir de Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Não é verdade? Então, com certeza, Deus tem coisas poderosas e lindas para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E não bastasse isso, a gente vê que Moisés ainda é ensinado em alguns princípios e que eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje. Está lá no capítulo 4 de Êxodo. E Deus dá 3 sinais para Moisés. E eu quero falar sobre esses 3 sinais. A Bíblia diz: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Veja, Moisés ainda está relutando com relação ao chamado. Deus chama, Deus diz que eu sou, Deus diz que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que cumpre as promessas. E aí então ele começa o capítulo 4 de Êxodo dizendo, mas como crerão? Como que vão ouvir a minha voz? Em outras palavras, como que a minha voz vai chegar? Você vai ver que por muitos momentos na vida do chamado de Moisés, ele vai questionar a questão da voz. Como se fosse a voz dele, queria fazer com que Moisés libertasse o povo. Mais uma vez, Moisés estava apoiado na sua capacidade ainda. Ou ele não estava, como ele não via mais capacidade em si mesmo, ele achou, como que vai fazer, vai acontecer, algo vai acontecer porque eu tenho minhas debilidades. Veja, o Deus que te chama, ele sabe das suas debilidades. E se ele está ciente das suas debilidades, então não tem a ver mais com você. Ele sabe quem ele chamou. Se ele te chamou sabendo das suas dificuldades, das suas incapacidades, é com você mesmo que ele vai. E ele vai fazer o extraordinário na sua vida. E você vai ver o que você nunca viu. Vai experimentar o que você nunca experimentou. Porque não tem nada a ver mais com você. Tem a ver com ele. É ele que decidiu fazer. Então ele vai operar. Então é a mão dele, não é a sua. Então apenas descansa e fala assim, eis-me aqui, Senhor. Apenas eis-me aqui. Usa-me para a tua glória, né? E então Moisés diz isso. Mas como crerão? Né? Como acudirão a minha voz? Pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Respondeu, um bordão, uma vara. Então lhe disse, lança-lhe na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mais uma vez repetiu aqui o Deus de aliança. Disse-lhes mais o Senhor, mete a mão no peito. Ele o fez, e tirando eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. E se não crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca. E as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então, esses 3 sinais nos apontam para mais um ensinamento que Deus estava querendo dar a Moisés. E ele, de fato, foi escolhido. E o primeiro sinal aqui foi o bordão jogado ao chão, se tornando uma serpente. Esse sinal nos ensina o princípio da dependência de Deus. O que é o bordão? É fato que o bordão tem um aspecto da autoridade, né? Quando ali o pastor de ovelhas conduz ali com o seu bordão as ovelhas, tem esse aspecto, mas o aspecto que eu queria mostrar aqui é outro. É o aspecto da sustentação. Você usa o bordão para sustentação, não é? Então a vara é usada para apoio, para sustentação. Então, veja, quem é chamado não pode se apoiar ou depender de si mesmo, ou de pessoas, ou de coisas. Então veja, por detrás daquilo que você apoia,
pode estar escondido o quê? A serpente, o diabo. Então, quando nós temos a nossa sustentação em pessoas, em coisas, em nós mesmos, nós não podemos ser úteis nas mãos de Deus. Deus precisa mostrar para nós que por detrás daquilo que nós seguramos está a serpente. Então é algo muito, muito sério. Quando você coloca sua confiança em coisas, sua confiança em pessoas, como se elas fossem a provisão, elas fossem o seu sustento, o ministério. Deixa eu dizer, no chamado de Deus, você precisa depender completamente de Deus. Por isso que Deus muitas vezes tira aquelas pessoas que são o seu apoio, ou coisas que são o seu sustento. Ou Deus permite você ver suas fraquezas para que você também não dependa de si mesmo, para que você, de fato, dependa completamente do Senhor. O seu sustento é o Senhor. No chamado que Deus chamou, não confie em você mesmo. Não confie na sua carne. Não confie em homens. Confie no Senhor. Faça do Senhor a sua confiança. Espere no Senhor. Porque por detrás desses apoios pode estar escondida a serpente. Por detrás da vara pode estar ali escondida a serpente, né? Pedro nos fala que nós não podemos colocar nosso apoio, por exemplo, no dinheiro, não é? Então, também Paulo ensina, na verdade, sobre isso. Também exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, em tudo proporciona ricamente para o seu aprazimento. Ou seja, não coloque sua confiança nisso, porque até isso pode estar escondido por detrás a serpente. Porque quem tem dinheiro acha que pode comprar tudo, pode fazer tudo, mas naquele que é chamado, apenas tem que descobrir que se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Entende? Então nosso apoio tem que ser o Senhor, nossa esperança e nossa dependência tem que ser completa em Deus e não em nós mesmos. Então por isso nós vamos orar para que Deus de fato faça, para que nós possamos ter dependência realmente do Senhor completa, porque o grande sinal de que você depende do Senhor é que você ora. Porque só ora quem precisa. Esse é um fato. Não é verdade? Então quem não precisa não ora. E eu costumo dizer que quem ora é que é fraco. Porque ele precisa tanto do Senhor, tanto, que ele vai orar. Entende? Ele vai buscar o Senhor, porque ele sabe que tem fraquezas, tem limitações. E aí sim, claro, Deus faz do fraco o que? O forte. Mas quem é forte? Aquele que não se quebranta. Ou aquele que não vai adiante de Deus, acha que pode fazer tudo na sua própria força, na sua própria mão. Isso, com certeza, não pode ser útil nas mãos de Deus. Que Deus usa é só aqueles que são fracos, porque Ele faz dos fracos fortes. Essa é a missão de Deus para nós. Em nome do Senhor Jesus. O segundo sinal foi colocar a mão no peito, que nos fala para lidarmos com o pecado. O homem de Deus, chamado por Deus, tem que reconhecer que em si não há bem nenhum. Como Paulo disse, em mim, isso é, na minha carne não habita bem nenhum. Então, você não pode confiar em você mesmo. Você não pode esperar algo em você mesmo. Um homem que é chamado, uma mulher que é chamada, não pode confiar na sua própria carne, na sua própria força. Porque o pecado está aí. Ele está aí ao redor. O pecado está aí tentando nos derrubar. Então nós precisamos estar atentos a isso. E não permitir que o diabo e que o pecado, na verdade, alcance espaço nas nossas vidas. É certo que nós já somos perdoados, na cruz nós já fomos perdoados, mas deixa eu dizer, pecados há consequências. Isso é uma verdade. Se você colocar a mão no fogo, vai se queimar. É a consequência de você desobedecer uma lei que você não deveria tocar a mão no fogo. Assim também é o pecado. É fato que na cruz Jesus já perdoou os nossos pecados. Porém, não é verdade que não há mais consequências, porque ainda há consequências dos nossos erros. As nossas ações, e se pecarmos, com certeza temos colheitas acerca desse pecado que nós cometemos. Então, veja, por isso que o homem e a mulher chamado por Deus precisa aprender a lidar com isso. Mas a terceira coisa, e último, é que Moisés recebeu um sinal de jogar água, que é as águas do Nilo, né, que era para eles um Deus, era para eles
uma fonte de provisão, é o mundo, na verdade. Todo sustento vinha do Nilo. O Egito ele é até hoje, inclusive, ao redor ali do Nilo. Eu estive lá e andei ali de barco ali no Nilo. Então, o Nilo é o rio que dá a sustentação para aquela cidade, para aquele povo. Então, essas águas tiradas ali do rio e jogadas na terra se tornam em sangue. Isso vai mostrar o quê? Que, na verdade, o sangue dentro do corpo é vida, mas o sangue fora do corpo é morte. E para mostrar que aquilo que eles colocavam, a sua fonte de sustentação e de prazer e tudo mais, no final das contas é morte. E o mundo é morte, porque o mundo nos afasta das coisas de Deus. O mundo nos tira do fluir do Espírito Santo, da vida realmente voltada para o Senhor. Então, eu estava ontem dando aula sobre a volta de Jesus e cheguei naquele texto de Lucas 21 que fala: acautelais ou cuidados por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração esteja sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. Se nosso coração estiver no mundo, se nós fizermos do mundo a nossa fonte de vida, a nossa esperança, o nosso prazer, então o resultado vai ser morte. Aqueles que estão chamados precisam estar conectados com os céus. Aqueles que são chamados precisam, de fato, voltar o coração deles para as coisas celestiais. O coração tem que estar nas coisas dos céus e não dessa terra. E eu falei para eles ontem, se o seu coração ainda está aqui, nessa terra, nas coisas que o mundo pode te oferecer, então aquele dia pode ser pego, como a Bíblia diz mesmo, como um laço, repentinamente. E é como se Jesus estivesse arrebatando os seus, e você não sobe porque você está preso, porque o seu coração está neste mundo. Mas quando você se volta para o Senhor, para as coisas espirituais, faz do Senhor as suas fontes de vida, significa que seu coração já não está mais nessa terra, seu coração está nos céus. E quando seu coração está nos céus, quando ele voltar, ele já vai te levar também, com certeza, porque o seu coração não está sobrecarregado com as coisas dessa vida. Então veja, Moisés teve que aprender isso. E ele teve que entender algo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. Então não devemos amar o mundo, nem as coisas deste mundo. Aleluia. Eu espero que você tenha recebido essa palavra com fé no seu coração. Com certeza, nós somos chamados, e o Eu Sou está conosco. Nós somos chamados, o Deus de aliança está conosco, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós somos chamados, então Deus está nos ensinando a lidar com o diabo, com a carne, com o pecado, né, com o mundo, para que a gente possa responder da melhor maneira ao chamado que Deus tem para as nossas vidas. Deixa eu orar por você, deixa eu abençoar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Estende suas mãos como aquele que recebe da parte de Deus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida sobre a vida dos meus irmãos. Declarar que a unção de Deus é sobre a vida deles. Que a vida, a graça e o favor de Deus é abundante sobre cada um dos meus irmãos. E eles vão responder ao chamado. E vão aprender sobre esse chamado. E vão receber abundantemente da parte do Senhor o que Deus já separou, já reservou. Porque aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre na sua palavra. Em o nome do Senhor Jesus, se você crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus, eu vi uns irmãos amados aqui comigo, que entrou aqui, o Fábio está aqui comigo, 5h24 da manhã, aleluia, ele mora aqui, o Murá também, 5 horas da manhã, vocês por aqui, fico feliz, minha esposa linda também por aqui, está bem do meu lado, inclusive, já estamos nos preparando, já vamos sair agora para o aeroporto, e eu creio que, de fato, Deus ministrou o seu coração, vida, graça, favor. Amanhã nós estamos no horário normal, às 6 da manhã, horário dos Estados Unidos, 8 horas, horário do Brasil. Ok? Amanhã, sexta-feira, a nossa última live dessa semana. Vai ser uma grande bênção. Estou esperando cada um de vocês em nome de Jesus. E não deixe de compartilhar e ore por mim, ore por minha casa, ore pela minha família, para que eu seja boca profética na vida de vocês durante todo esse ano de
2025 para a glória do Senhor, amém? Tamo juntos, um grande abraço, Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus.